Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo hoje aqui. Nosso conteúdo é para falar sobre vocação. Nós somos do grupo IVP, onde a gente fala sobre identidade, vocação e propósito. E o tema exclusivo de hoje é vocação. Não é isso, Joacir? É isso aí, né? Eu quero já declarar para vocês que esse momento é um momento ímpar na sua vida. Muitas pessoas estão trabalhando por dinheiro, mano. Estão infelizes dos seus trabalhos e não estão dando o resultado que deveria. Por quê? Porque não estão fazendo aquilo que elas têm habilidade e capacidade única de ser feito. Então, esse vídeo é para realmente gerar clareza na sua mente e você entenda que se você fizer aquilo que você foi vocacionado para fazer, você vai ter muito mais resultado na sua vida financeira e nas suas emoções. É o que todo mundo busca, né? É A isso. vocação é algo muito precioso. A última palestra do IVP agora, nós ouvimos acerca de vocação como nós nunca tínhamos ouvido. Que a vocação ela pode ser um dom e a vocação ela também pode ser aperfeiçoada, né, nas nossas vidas. Mike, fala um pouco para nós mais acerca dessa vocação, que é um dom, e a vocação onde você se aperfeiçoa. Michael, ele deu um exemplo muito lindo na última palestra. Tipo, você nasce já com o dom de tocar o violão. Você não precisa de um professor. Natural, Eu tenho né? um filho lá em casa, o Ellison, filho. Ele aprendeu a tocar bateria dentro do quarto. Então, essa vocação dele em tocar uma bateria é um dom natural. Só que tem a vocação também. Quando você falou isso naquela palestra, eu fiquei extasiado porque tem a vocação que você aprende. Ou seja, além de você conhecer, você vive isso. Isso. Você vive com a pessoa que foi abençoada, né? Agraciada pelo dom de Cristo, porque a palestra do IVP, onde a gente se reuniu aí com mais de 60 pessoas, para a gente clarificar sobre identidade, vocação e propósito, eu citei o exemplo da vocação que é dada pelo Pai, por Deus, a qualquer um de nós. Deus pode nos confiar um dom, né? Mas mesmo assim é necessário que você entenda que você precisa de estudar. Porque um dom guardado na gaveta ou um dom no seu coração, ele é só um dom. Mas quando você começa a estudar, quando você começa a ensinar, quando você começa a viver de verdade o seu propósito, a sua vocação, isso se torna talento. Uau. É isso. Então, um dom, ele só é talento se ele for praticado, Uau. se ele for ministrado na vida de alguém. Então, quando uma pessoa, vamos lá para a música, Beethoven, né? Vamos para um cantor, às vezes um cantor que tem uma voz que somente ele tem, ninguém consegue, talvez nem mesmo imitar. Tem muita gente que tem disso, né? Uma voz muito clara, uma voz nítida, que poucas pessoas às vezes conseguem imitá-lo. Isso é tão brabo, é uma identidade própria, né? Própria. É a pessoa na sua vocação com a sua identidade própria. Vamos pegar os cantores aqui da nossa cidade, o Jorge e o Matheus. Aonde você ouvir a voz do Jorge, você sabe que aquela voz é dele. É dele. Não é uma voz que é copiada. Ele nem dá conta de imitar as outras pessoas. A voz dele, E se alguém ou imitar, a gente discerne que não é a voz dele. É. Então, pegando aqui da nossa cidade mesmo, do nosso ambiente aqui de Itumbiara, nós temos aqui a dupla do Jorge e do Matheus. E aonde você ouve a voz do Jorge, você sabe que a voz dele é a voz dele mesmo. É uma voz que é única. e ele tem um dom É. de cantar. Mas para ele ser um cantor e ter esse talento, ele precisa estudar. Você vê que o Jorge ele era professor, né? Você viu? Ele era professor, então ele foi treinado a ser um professor, só que no meio da caminhada dele ele descobriu que não era o chamado que estava dentro do coração dele. E hoje, há mais de 20, 25 anos aí, ele flui, né? Ele desenvolveu essa parte de cantar e hoje é um dos cantores mais conhecidos aí do Brasil, né, Do Maicon? Brasil e mundialmente, né? Mas como que uma pessoa ela vai descobrir e clarificar a vocação dela? Talvez ela está trabalhando hoje CLT, ela está insatisfeita e ela está ali só por causa da necessidade. Qual que era o caminho que o IVP e você, sendo um dos que fala sobre vocação, você aconselharia para essa pessoa que está aqui nos ouvindo e ela está insatisfeita no seu serviço, está ali por causa da necessidade? Qual
Qual que é o passo? O primeiro passo que todo mundo começa a procurar uma vocação é financeiramente. Às vezes o indivíduo ele tem, né, a intenção, suponhamos, de ser um policial militar. Então ele procura alguma área da segurança pública. E ele começa a ser um vigilante, trabalhar como vigilante de banco. Porque é mais fácil, é mais acessível. Para ser um policial militar de carreira, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter nível superior, ele tem que estudar, ele tem que passar no concurso e todas as etapas tem que estar ok. Uau. E talvez ele não tenha aquela, espera, time, que seja o quê? Time, você tem que entender que para você ser um policial militar, você tem que esperar formar uma faculdade, você tem que esperar passar no concurso, mas ele quer agora, ele quer de imediato. Porque o mundo é assim, é imediatista, né? Isso. Eu quero agora e eu quero agora. E ele vai lá, se propõe a um emprego, porque ele precisa de recurso financeiro. E de repente ele entra numa bolha que se chama zona de conforto. Ele começa a receber um salário médio, ele começa a trabalhar de CLT, ele começa a entender que ele tá bom. Porque o subconsciente dele é assalariado, entrega para ele um subsídio que ele vê que é legal. É bom, eu tô ganhando, eu tô com carteira assinada, eu sou hoje, de certa forma, um espelho de um policial. Eu ando armado e sou fardado. Mas aí ele não entendeu a vocação dele. Ele tem que entender que ele precisa de estudar, ele precisa de estar no ambiente para ele se formar como policial. A partir do momento que ele não se acomoda, ele sai da zona de conforto, ele sai do mimimi. Eu vou lá ser CLT, vou ser um vigilante, seja de carro forte, seja de banco, mas eu quero ser policial. A minha carreira, a minha intenção é ser policial. Mas ele não pode abandonar os estudos. Ele não pode abandonar o dom dele, que é estudar, que é ser policial. A maioria das pessoas, então, talvez seja você. Talvez você não teve essa atitude de esperar o processo. E não se submeteu a cargos inferiores até chegar no cargo superior e ficou nessa zona de conforto. Então, assim, Marcos, entendendo o que você falou aí, eu já comecei a ter uma clareza extraordinária sobre isso. Por quê? Muitas pessoas, ela vê aquele lugar que ela foi vocacionada para estar, só que ela não quer. Porque o primeiro ponto para a pessoa entender qual é a minha vocação, assim, o primeiro ponto que a pessoa entender qual é a minha vocação, eu acredito que é ela olhar naquele outro lado e querer. A chama. É o sentimento. Uau. Então, a partir do momento que ela olha e fala, cara, eu quero ser empresário, eu quero ser agricultor, eu quero ser policial militar, eu quero ser professor. Ou seja, ela olhar para a área e querer. Ela ter o desejo. Para ela viver a própria vocação dela, ela precisa passar pelos processos. Sim. Você acredita que sem o processo, ela não consegue exercer a vocação? Porque chega num certo ponto que vai existir uma cadeira. Se você sentar nessa cadeira, você parou. É isso. Você não pode sentar. Quer ser professor? Cara, não senta. Estuda. Vai. Porque senão você vai entrar no CMEio, você vai entrar ali, você vai entrar de certa numa escola pequena e vai ficar por ali e achar que a sua vocação é aquela ali. E você não entrega por inteiro naquele momento ali, naquela profissão, naquele mercado. Você já viu aquela professora que reclama do Estado? Você já viu aquele professor que não gosta do aluno? Você já viu aquele professor que reclama do governo? Tá fora da vocação. Fora da vocação. Porque ele não passou pelas etapas. Ele não quis seguir as etapas. Ele sentou, ele entrou, ele quis aquela área, ele entrou, mas ele tinha uma cadeira para ele sentou. Zona de conforto. Deixa eu só te perguntar, Marcos, eu já vi demais isso. Talvez a pessoa ela quer algo, ela quer aquilo, só que ela não tem compatibilidade para aquilo. Você citou a questão do professor. O camarada ele quer ser professor, só que ele não consegue ler um livro 10 minutos. Então, assim, ele não tem habilidade com leitura, ele não tem habilidade de debruçar nos estudos e nem tem paciência para ensinar. Aí talvez ele quer, mas essa não é a vocação dele, né? Como que você pensa sobre isso? Eu sempre digo, eu falo lá dentro de casa, filho, talvez se você não for um bom médico, seja dono da medicina. Seja o dono onde vai ser a clínica, você vai estar ligado aos médicos, você vai estar ligado ao ambiente. Um professor que não tem paciência da leitura e não tem paciência de ensinar, ele pode ser dono de uma academia. É isso. Ele pode ser um investidor, porque é a vocação dele estar no ambiente.
é a vocação dele gostar daquela área. E outra coisa, Concorda, Wesley? com certeza, e outra coisa que a gente vê demais, pessoas estudam aí, faz 10 anos de faculdade, tipo advocacia, uns 7 anos. Só que talvez a pessoa tá fazendo porque alguém tá obrigando. Entendeu? Acontece mais. Então, a pessoa depois que forma, a pessoa descobre que ela não quer fazer aquilo, porque aquilo não tem aquele timing com a vida dele, entendeu? Então a pessoa fala, não quero isso. E eu conheço várias pessoas que formaram em advocacia e trabalham em outra função hoje. Por quê? Porque a pessoa descobriu a sua verdadeira vocação. É necessário você ter clareza daquilo que você faz. Por quê? Você pode fazer as coisas por duas coisas, ou por prazer ou por obrigação. Quem faz por obrigação quer apenas o dinheiro, e é o professor público que reclama do Estado, reclama dos alunos e reclama das pessoas. Agora, quem flui por prazer, eu mesmo, na minha profissão, eu tenho prazer, eu amo fazer o que eu faço. Então eu não faço pelo dinheiro, eu faço porque eu tenho prazer no que eu faço. Então é necessário você ter essa clarificação da sua vocação. Por quê? Porque você vai parar de fazer por dinheiro, talvez você vai chutar alguma coisa que você está fazendo que não tem nada a ver com a sua vida, e você vai fazer o que você ama fazer. Isso. Então, a pessoa que tem a sua vocação clarificada, escuta isso aqui, a pessoa que tem a sua vocação clarificada, ela prospera, sabia? A prosperidade está numa vocação clarificada. Quando você faz o que você, sabe, tem prazer, a sua vocação está clarificada, a prosperidade corre atrás de você, cara. Isso, que bom. Tem uma frase, Welles, que é tão forte que sobre vocação, que fala o quê? O que você faria de graça? O que você faria de graça? Um prazer, você, né? Aí está relacionado a tudo isso que o Welles falou, não é simplesmente o crime, não é o dinheiro. Porque se for, o dia que o dinheiro acabar, você para de fazer o que você está fazendo. Olha, pega o Michael aqui, nós vê a dedicação dele aqui no estúdio dele, com os clientes dele, o zelo que ele tem. Então é nítido, o Mike, nós conhecemos ele, nós era menino, o Mike é velho, cara. Nós cara de 40, tem cara nós de 40. era menino e nós já conhecíamos o Mike, então o Mike ele flui numa vocação que ele não é um dom de Deus, que ele aprendeu, mas ele tem tanto zelo, tanto carinho, tanto amor pela profissão dele que você para ver o Mike quando você vê ele trabalhando. Por quê? Porque ele tem prazer, ele encontrou o prazer. Escute isso aqui, você precisa encontrar o prazer na sua vocação. Vou fazer uma pergunta pro senhor. Você usou o exemplo do Marco, né? Então, assim, ele aprendeu a vocação dele, né? Aprendeu com o avô dele, né? Com o pai dele. Aprendeu essa vocação. Só que isso não foi um dom, né? O senhor falou. Como que a gente vai descobrir o dom que o Marco tem hoje e esse dom sendo aplicado dentro da vocação que ele aprendeu? Vamos citar um dom que o Marco tem hoje, que ele recebeu de Deus. O dom que o Michael tem hoje, que ele recebeu de Deus, na verdade ele tem esse dom a vida inteira, né? É o dom da comunicação. É isso. Se você ouvir o Michael falando, você para ouvir ele. Por quê? Porque ele é temperado nas palavras. Talvez você vai ver eu falando várias coisas e até coisas que não tem sentido, mas quando você para ouvir o Michael, se ele não tem o que falar, ele segura a onda. Então, eu vejo que o dom de ensinar do Michael, o Michael tem um dom de ensinar. Toda pessoa que tem o dom da comunicação, ele se torna um mestre por natureza. Você pega o Cristo. O Cristo, ele foi o homem mais pleno que passou sobre a terra para falar, na didática do falar. E tinha pessoas que ficavam 3, 4 dias ouvindo a Cristo. Por quê? Porque quanto mais ele falava, mais tinha prazer. As pessoas sentiam prazer. É como essa live aqui agora, nós entrou aqui para ficar 3 minutos com vocês e já vai para quase 15 minutos. Por quê? Porque nós temos prazer em falar. E quando você tem prazer em falar? Quando você tem autoridade no que você está falando. Domina, entendeu? né? Então, falando do Michael, o dom do Michael foi um dom aprendido. Mas a vocação do Michael é a vocação de mestre. Ele nasceu para ensinar. Você pega a cidade de Itumbiara aqui hoje, eu não vou falar 90%, mas 89% da nova era dos barbeiros de Itumbiara passou pela mão do Michael. O Michael tem filho em São Paulo, Rio Verde, Brasília, Goiânia, Morrinhos. O Michael ele é um verdadeiro mestre. Somente um verdadeiro mestre pode formar pessoas. Mas por quê? Porque quando você vê a comunicação do Michael
alinhado com a vocação que ele aperfeiçoou na vida dele, você para ouvir o cara, irmão. É muito importante. Então, beleza. O Marco, ele, só para a gente poder compreender aqui, o que o Wes falou, foi muito profundo. O Marco, ele aprendeu a vocação de barbeiro, ele aprendeu. Alguém ensinou para ele. E agora ele tem os seus dons que ele recebeu do Criador, e ele pega os seus dons e aplica dentro da sua vocação que ele aprendeu. Deixa eu só seguir. E você sabia que os dons, o homem ele não está limitado a só um dom, né? O homem ele pode ter vários dons, ele pode atuar em vários dons. É uma pauta, é um dos próximos conteúdos que eu quero gravar com o Edson, é falar sobre os dons e sobre a espiritualidade, né? Desculpa, João, se eu te atrapalhei. O pastor Edson é muito ligado, né, com a palavra de Deus. Você entrou aqui na sala aqui hoje, o nosso estúdio falou uma coisa muito importante, né? Nós temos uma Bíblia, e ele falou que este livro não é para qualquer um, né? Então, e quando você lê esse livro, você tem que mudar. Dons. Então, só para a gente já concluir o raciocínio aqui, né? Talvez você está aí, você tem vários dons também que está aí enterrado dentro de você, ou engavetado. E você já tem esses dons. O que o IVP está propondo para você? A gente quer desenterrar esses dons. Uau! Para você poder aplicar esses dons dentro da vocação, talvez que você vai aprender hoje, ou talvez que você vai aprender daqui a um ano. Mas os dons já estão aí dentro de você. O que você precisa? É desenterrar esses dons e fazer com que esses dons façam da sua vocação virar um talento. Por quê? Porque geralmente a gente fala assim, mas eu posso ser um açougueiro, eu posso ser um barbeiro, eu posso ser um caminhoneiro. Você pode ser o que você quiser, só que os dons que estão aí dentro de você precisa ser para habilitar qualquer coisa que você for fazer. Qualquer coisa. Isso é muito importante, porque o dom, como você disse aí, juntado com o que você escolheu a ser, é aquele que o cara, quando o cara, você falou açougueiro, você olha o cara, né, desossar um animal, uma vaca ali, no açougue, você vê com facilidade, você fala, mas é muito fácil, ué. É tranquilo. Ver o Edson, né, desmontar um pneu e vocês, é muito fácil. Por que é fácil? Além de fazer com frequência, não parar, ter a constância no fazer, existe também o estudo. Porque tem o dom? Tem, mas também tem que ter o estudo. Sem o estudo, a frustração. Você vê, tanto que você aqui é forte, Marco. Nós trabalhamos, né, na área comercial, compra e venda de pneus, e nós somos habilidosos na gestão da borracharia. Aí você fala, Joacir, mas e onde está o dom de vocês? Nós também temos um dom da comunicação. E você pode ver que todo empreendedor, que é aquele que é ponta de lança, é aquele que vai, que abre o caminho, ele tem esse dom da comunicação. Você como pastor, você acredita, né, que você tem um dom. Deus te deu mais que um dom? Sim. Ou você está escondendo os dons? Deus deu. Conta pra nós aí. Deus deu e eu tô desenterrando. Nem eu sei. Você também E o IVP tem feito muito bem para nós. Escuta isso aqui, o IVP tem feito muito bem para nós. O Joacir falou algo pontual. O IVP tem nos ajudado a nós desenterrar vários dons. Né, Joacir? Não, isso é violento. E você acha que fala assim, nossa, eu estou usando todos os meus dons. E tem vários dons que estão enterrados que nem você sabe ainda. Isso. Então, assim, vai ser uma pauta para o próximo vídeo. A gente vai aqui falar para vocês alguns dons. Comenta aí. Quem quer saber quantos dons o Joacir tem e quantos dons o Edson tem. Comenta aí que o próximo conteúdo eles vão responder essa. Eu prometo que eu vou falar para vocês daqueles que eu estou desfrutando, hein? Ó, segue nós aí no nosso canal no YouTube, aperta o sininho, se inscreva para quando tiver novos conteúdos aqui, você ser informado. Sabe, nós vamos estar sempre aqui produzindo conteúdos que vai agregar na sua vida, vai agregar na sua história. E nós estamos aqui para isso, né? É isso. Compartilha nosso conteúdo. Temos o canal também do WhatsApp, que é a nossa comunidade. E logo, logo tem mais novidades para você. Juntos. Obrigado, gente. Valeu!